Olá, meus amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus, seu amigão aqui, Pastor Carlos Alexandre Costa. Se inscreva no canal Cristão Sincero. Vamos a mais um estudo, a parte 2, tá? Falando análise da perícope, né? Da mulher adúltera. Te peço também que, se você quiser, me siga no Instagram. Vamos estar lá mais próximos lá para estar conversando até, né? Acerca da palavra de Deus. Eu sempre estou ali no WhatsApp, no Instagram, atendendo o pessoal, colocando algumas coisas que são relevantes. Vamos a mais um estudo, mulher adúltera, parte 2. Se você não viu a parte 1 ainda, vem aqui no card, vem aqui na descrição. Você precisa assistir a parte 1 para você entender a parte 2, porque na parte 1 eu fiz a análise das evidências externas, papiros, pergaminhos, historicidade do texto, e agora na parte 2 nós estamos olhando as evidências internas. Então nós estamos fazendo todos os levantamentos dos erros desta passagem, principalmente em relação ao cumprimento da lei, tá ok? Deus abençoe a vida de todos vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus. Pessoal, não vou ler a passagem inteira, mas ela está aqui, João 8, do versículo 1 ao versículo 11. Nós iremos analisar os principais aspectos desta passagem. A mulher que foi pega em adultério, versículos 3 e 4. Nós vamos analisar se realmente a lei de Moisés manda apedrejá-la, versículo 5, nós vamos analisar a postura de Jesus, que continuava agachado e escrevendo sobre a terra, mas aqui está a passagem, se você quiser ler, para você se contextualizar, você pausa o vídeo e você leia o texto, e depois você dê continuidade ao estudo que nós juntos aqui estaremos aprofundando. Então, nós vamos iniciar agora. Se tiver dúvida, pause e leia. Vamos iniciar. Há uma condição para analisar a ser apanhada em adultério. A lei vai falar especificamente do apedrejamento em Deuteronômio, capítulo 22, dos versículos 22 ao 24. As outras sentenças, os outros versículos, eles não vão tratar do apedrejamento. Eles vão falar que devem ser mortos, mas não vai dizer especificamente apedrejados. A mulher adúltera, ela foi levada do local onde ela estava e ela foi conduzida até Jesus, que estava no templo. Então, quando eles falam assim, ó, mestre, ela foi flagrada em adultério e a lei manda que tais sejam apedrejadas. Versículo 5, isso. Tu, pois, que dizes? É interessante perceber que, pelo contexto cultural da época em que esta passagem está aplicada, e também em outras literaturas que falam da história do povo hebreu, nós sempre encontraremos a menção que o crime de adultério era punido em tempos de execução literal da lei mosaica com a pena por apedrejamento. Mas quando nós lemos os textos que falam expressamente de adultério, quando nós lemos Levítico 20, por exemplo, quando nós lemos estes textos que vão falar expressamente, só diz que morrerão, que o homem, que a mulher, que o adúltero e a adúltera morrerão, deverão morrer. Mas não define categoricamente qual é a pena que deve ser aplicada para que seja o instrumento ao qual eles vão chegar a esta morte, ou eles serão executados. Entretanto, porém, é curioso que em um texto específico nós temos o critério pelo qual a mulher ou o homem serão deslocados, e aí sim ocorrerá a sentença do apedrejamento, que está em Deuteronômio, capítulo 22, nós leremos do versículo 24 em diante, que diz assim, versículo 23 em diante, perdão, que diz assim, Deuteronômio 22, versículo 23 em diante.
quando houver moça virgem, desposada, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade, e os apedrejarão, até que morram. A moça, porquanto não gritou, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo, assim tirareis o mal do meio de ti. Então, se a moça virgem, prometida em casamento, desposada, prometida em casamento, ela fosse encontrada andando pela cidade, um local, campo, e ela fosse por um outro homem forçada ao ato sexual, e ela não gritasse, ela não protestasse, ela não tentasse desvencilhar daquilo ali, mas se ela consentisse com aquele ato, ela também seria punida. Ela seria punida com o apedrejamento. Ou seja, se houvesse um flagrante e de maneira nenhuma aquela mulher fosse encontrada gritando ou tentando se desvencilhar do seu violador, então seria também ela tida como culpada. É isso que o texto está dizendo. E vai continuar dizendo assim, versículo 25. E se algum homem no campo achar uma moça desposada, e o homem a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Porém, a moça não farás nada. A moça não tem culpa de morte, porque como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim é este caso. Pois achou a moça no campo, a moça desposada gritou, e não houve quem a livrasse. Quando um homem achar uma moça virgem que não for desposada e pegar nela e se deitar com ela e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata, e porquanto a humilhou, e lhe será por mulher, não a poderá despedir em todos os seus dias. Então a lei é bem clara nessas explicações. Segundo Deuteronômio, no capítulo 22, dos versículos 23 ao 29, são as seguintes situações. Se a moça for virgem e desposada de alguém, foi encontrada em determinado lugar na cidade, no campo, forçada e não gritar, ela morre, ela deve ser apedrejada. Se uma mulher desposada foi encontrada e forçada, ela não vai morrer, porque ela gritou. Se ela gritar, se ela se manifestar, se ela colocar para fora, se ela tentar se desvencilhar, ela, então, a moça, ela não tem culpa de nada, tá? E o cara morre. E também a lei está dizendo, está afirmando que se um homem achar uma moça virgem e forçá-la, que não for desposada, não tiver prometida a ninguém, e forçá-la e se deitar com ela e forem apanhados, tá? Esse cara, ele vai ter que pagar ao pai da moça 50 ciclos de prata, e ele terá que se casar com ela e ficar com ela pelo resto da vida. Então a categorização aqui explícita nesse texto aqui, que fala do apedrejamento, que será apedrejado, tem vários textos na Bíblia que categorizam morte por apedrejamento por diversos motivos. Mas no caso de adultério, a única especificidade que você tem nesse texto, se é uma moça virgem, é apanhada em adultério, ali com o cara, que ela tá prometida para alguém, ela tá desposada, mas é virgem. E aí o cara força, e ela não grita, ela não fala nada, e ela é apanhada em adultério no ato, então os dois são deslocados para a porta da cidade e são apedrejados. Aí eu te pergunto agora, para você, estou questionando, a mulher adúltera era uma virgem prometida a alguém, desposada de alguém, que na verdade foi pega em ato de adultério porque simplesmente estava sentindo prazer e não gritou, não reclamou do que estava acontecendo, porque ela foi deslocada do local onde estava. O homem não foi. Então, é para você pensar.
Um dos problemas que nós encontramos nesta passagem é que, vindo os escribas e fariseus, e normalmente pela cultura, né, do povo judeu, hebreu, pessoas que eram vinculadas, né, às questões sacerdotais, principalmente as questões que envolviam mais o trabalho religioso, em essência eram pessoas que já tinham uma certa idade. E aí, se Jesus, diante destes, permanecesse escrevendo no chão, ele estaria violando Levítico 19:32. Diante das cães, em outras traduções está escrito diante dos mais velhos, diante dos idosos, te levantarás e honrarás a face do ancião e temerás o teu Deus, sou o Senhor. Se essa perícope, essa passagem for tomada por verdade, Jesus está violando este mandamento e indo contrariamente ao costume e às leis, principalmente, vigentes da Torá na sua época, que era respeitar os mais idosos, os mais velhos, que era se colocar respeitosamente diante deles. Ele estava abaixado. Diante das cães te levantarás. E Jesus permanece escrevendo. E o que reforça isso é que no versículo 9 está dizendo que saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Os mais velhos até os últimos, ou seja, haviam idosos ali. E outra coisa, Jesus mesmo afirmou que ele veio cumprir a lei. E certa feita, em Marcos, capítulo 7, o Senhor Jesus, ele exige um elevado grau moral de cumprimento da lei, contrário à tradição dos escribas, anciões e fariseus. Olha o que Jesus vai dizer para eles, justamente em Marcos, capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 8. Olha o que diz: negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitas o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para... Então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor do pai de sua ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então Jesus está criticando os escribas, os fariseus, por seguirem as tradições dos homens e não cumprirem o seguinte dito, que está na lei, segundo o próprio Jesus: quem maldisser ao seu pai e à sua mãe, seja punido de morte. E eles: não é bem por aí, não precisa punir de morte não, nós temos uma tradição aqui, um costume aqui, que a gente consegue conduzir para uma outra situação. Então, o Jesus que exige a punição para aquele que está maldizendo seu pai e sua mãe, é o mesmo Jesus que isenta da punição uma mulher supostamente flagrada em adultério. E aí? E analisando ainda Deuteronômio, capítulo 22, versículo 22 em diante, essa mulher poderia ser uma virgem que foi forçada e que não gritou supostamente, e por isso estava sendo conduzida para fora da cidade para ser apedrejada. Mas o homem não estava junto. Eu nem fiz a abordagem técnica
de o homem estar junto ou não, porque só olhando pela análise da questão da mulher, essa passagem que é uma adulteração. Ela não é nem chamar essa passagem de acréscimo é um elogio. Ela é pior do que um acréscimo. Ela é uma adulteração do próprio mandamento da lei, das próprias coisas que até então o Cristo ensinava. E agora, no final, quero deixar uma reflexão para você. Você acha que na lei existem brechas? Na nossa Constituição, no nosso Código Civil, existem diversas brechas. Veja bem, é uma reflexão. Estou questionando com você. E na lei mosaica, existem brechas? Bom, se nós lermos aqui Levítico capítulo 19, versículo 20, nós veremos que na própria lei há uma clara distinção entre a mulher que é livre, uma mulher hebraica na época, ou uma mulher judia, para uma mulher escrava que estivesse em Israel. Diz assim, Levítico 19, 20. E quando um homem se deitar com uma mulher que for serva, usada com outro homem, em algumas traduções, escrava, tá? Escrava, e não for resgatada, nem se lhe houver dado liberdade, então serão açoitados, não morrerão, pois ela não foi libertada. Ou seja, se uma mulher livre cometesse qualquer tipo de ato de adultério, ela seria apedrejada. Mas uma mulher escrava que não tivesse sido resgatada, mas ainda que ela seja desposada com outro homem, mas ela não foi resgatada, nem foi dado liberdade a ela, então aquele ato de adultério que fosse cometido não seria punido com morte. Ela seria apenas açoitada. Não iriam morrer. E se você ler os versículos sequentes, posteriores, 21, 22, 23, você vai ver ali que o homem vai oferecer uma oferta e vai ser perdoado. Eu quero lhe dizer o seguinte, um outro questionamento. Quantos açoites eles deveriam sofrer? Aqui não diz, só falam açoitados. Então, por exemplo, qual a intensidade desse açoite? Será que um homem rico que se prostituísse ou adulterasse com uma escrava, ele seria açoitado com a mesma intensidade ou quantidade de vezes que um homem pobre? Nós sabemos que nos comentários judaicos, talmudes e tratados judaicos, isso é medido, isso é dito, quantos açoites são, isso tudo é comentado por eles. Mas você não lê os comentários, você não lê o Talmud, você não lê os tratados judaicos, porque você baseia-se apenas na Bíblia, no Antigo Testamento. Então você não pode nem pegar lá para ler. Então, quantos açoites serão? Hein? Então nós estamos vendo aqui uma brecha. Uma brecha. Se uma mulher ela era tida como escrava, não morreria. Então, mas a lei está favorecendo a mulher escrava? Não, a lei está favorecendo o homem. A lei está favorecendo o cara, porque a sociedade era toda construída em torno da figura masculina. Então a lei é a brecha para o homem aqui, não para a mulher. Era a brecha para o homem. E aí, você consegue responder isso? Então eu tô lá, tô de boa, pô, quero pegar uma escrava lá, seja de quem for, eu pego, ela é escrava mesmo. É uma serva, é uma escrava, mas ela é desposada com outro, não é adultério? Não, mas a lei diz que não importa. Que é a condição dela de escrava que vai determinar a intensidade ou o grau da punição. E não o fato dela ser mulher, mas o fato dela ser escrava. Então aquele cara pode ficar mais tranquilo. Então se ele é um homem rico da alta sociedade antiga hebraica, um homem que tivesse terra, posses, ou que fosse talvez de uma família sacerdotal, algum príncipe de algum clã grande,
Você acha mesmo que alguém ia pegar o chicotão e sambar nas costas dele? Claro que não. No máximo é chupar chibatadinha, vai ali rapidinho, dá a sua oferta lá pela culpa, né? Leva o carneiro lá, faz a oferta pela culpa. Isso está no versículo 22 do capítulo 19. Vai ser feita expiação por ele e ele está perdoado. É o que está no versículo 22 do capítulo 19. Seria isto uma brecha na lei? Será que esta Constituição também tem brecha? Estou questionando, não estou afirmando nada. Estou questionando para você pensar. Eu quero fazer você pensar, fazer você refletir, fazer você crescer no entendimento. Bom, meus amigos, as demais análises que existem nessa passagem é a semelhança, né? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra, com a frase de Siddhartha Gautama, que é antes de Jesus. Aquele que nunca mentiu atire a primeira pedra. Mas eu quero fazer um vídeo especial sobre ditos de Buda e ditos de Jesus. Vamos comparar o que Jesus, Buda falaram que é semelhante. Lembrando que Buda nasceu antes de Jesus. Vamos lembrar disso. Alguns desses ditos de semelhanças, curiosamente, as mais estreitas estão no Evangelho de João. Ok? Então, meus irmãos, concluindo esse estudo, agora eu vou dar a minha opinião. Você viu quantos problemas que eles existem, que eles são levantados quando nós pegamos as adulterações, as inserções e interpolações nos textos bíblicos. Nós temos que começar a refletir a cada dia mais e nos aprofundar no conhecimento daquilo que fundamenta a nossa fé. Você não pode ter a sua fé baseada em Jesus Cristo somente em um livro que contém diversos equívocos que foram inseridos pelos homens. Poucas pessoas sabem que são 10 cânones do mundo. Eu venho repetindo isso aqui constantemente para amigos, pessoas próximas. São 10 cânones no mundo. O cânon católico e protestante não são os únicos. Tem muitas outras Bíblias e Bíblias que são mais antigas que a Bíblia da chamada suposta Reforma Protestante. Nós temos muito a aprender, principalmente analisando papiros, manuscritos, aprendendo ele de uma maneira mínima e gradativa, de maneira gradual, aprendendo o grego e o hebraico, ou pelo menos comprando materiais como interlineares, Novo Testamento em grego e português interlinear, e o Antigo Testamento, hebraico e português interlinear, para você começar a conseguir caminhar e extrair algumas verdades que até então, infelizmente, na maioria das denominações religiosas, são omitidas para você. Eu, particularmente, né, depois que eu conheci estas questões referentes a João capítulo 8, eu não prego mais essa passagem. Apesar de ter uma aparência de uma coisa sublime, honrosa, mas na verdade demonstra uma inserção em que Jesus, de diversas maneiras, ele está descumprindo a lei, não no sentido somente de apedrejar aquela mulher, mas como nós analisamos, haveriam diversas maneiras para a qual Jesus ele poderia conduzir aquele caso e a mulher não ser apedrejada. Essa filosofia toda, esse pensamento oriental, que infelizmente essa é a verdade, que é colocado nesse texto. Se você não viu a parte 1, veja que você vai entender o que eu estou dizendo. Infelizmente fere os princípios da própria lei, fere os princípios dos ensinamentos do próprio Jesus. Então nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que analisar, sermos críticos, e isso não quer dizer que você está perdendo a sua fé. Pelo amor de Deus, não. Você tem que aprender a trabalhar somente com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que lhe dá uma base para você fundamentar a sua fé. Tá ok? Muito obrigado, convide pessoas para estar neste canal. Vamos continuar aqui com diversos estudos nesse sentido. Vem mais coisas aí, eu estou preparando estudos falando sobre a verdadeira origem dos demônios, estudos relevantes e sérios
para que você possa aprender. Platão e Paulo, vamos ver algumas inserções aí em cartas paulinas que são ditos platônicos, tem muita coisa vindo aí e eu sou muito grato por ter vocês aqui no canal. Deus abençoe a todos vocês poderosamente, de maneira extraordinária. Deus abençoe sua casa, sua família, o seu ministério. Me chama lá no Instagram, @pastor Carlos Alexandre Costa. Fique na paz do Senhor Jesus.